Olá, olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o nosso palácio. Esse aqui é André Toppermas Reis, meu marido. Ele é estrategista digital, ele é empresário, ele é engenheiro aeronáutico no ITA. Ele é o amor da minha vida, um homem maravilhoso que eu tenho o prazer de compartilhar todos os dias da minha vida. E essa é Larissa Toppermas, minha esposa, maravilhosa, cheirosa, elegante. Olha a elegância dessa mulher, gente. Os cabelos sedosos. Obrigada. Como a flor mais sedosa deste universo. Que mais? Dos olhos azuis. Sou terapeuta sistêmica. Terapeuta sistêmica. Criadora do Vida de Rainha. Que é a minha formação para que a gente possa formar mulheres comuns em rainhas das suas vidas, dos seus relacionamentos, para que se sintam as mulheres mais desejadas e valorizadas do mundo. Próxima turma do Vida de Rainha é dia 12 de janeiro, então já clica aqui embaixo no botão da lista de espera para você não ficar de fora, porque dura aproximadamente 48 horas de inscrições, às vezes menos, então esteja lá pronta, porque o seu ano vai começar da melhor forma. Você vai criar uma autoestima de rainha e vai ter um relacionamento de rei e rainha com um homem que te trata da forma que você merece, onde você se sente muito valorizada e segura. Menos de 48 horas, né? Normalmente às vezes é menos, fica umas 40 horas, né? 40 horas, por aí. Então, você fique atenta. O tema de hoje é... Qual? Os 14 tipos de traição. 14? Então, não existe só um tipo de traição, o tchaca-tchaca na buchaca, que geralmente a gente está acostumado a ver, né? Ah, ele me traiu, ou ela me traiu, fez amor com outro homem, né? Enfim, mas existem muitos tipos de traição que a gente deixa passar, que a gente não percebe, que a gente negligencia e que vão minando o nosso relacionamento até virar, inclusive, uma traição sexual ou o término de um relacionamento. Então, hoje vai ser bem interessante o nosso papo, né, André? Caramba! 14 tipos? 14 tipos. Então, ele está se vamos fazendo desentendido, que ele sabe bem. Eu sei, Quais eu não me lembro de todos aqui, mas eu lembro que tem alguns. A gente tem a nossa colinha aqui. Esses 14 tipos de traição, eles foram criados pelo Fernando Freitas, que é um médico terapeuta sistêmico, criador do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica no Brasil, um dos profissionais mais fantásticos de constelação familiar. E ele fala dos 14 tipos de traição, nós vamos trazer aqui hoje, certo? O primeiro tipo de traição, então, eu vou começar explicando, é a traição por amor. Então, o que significa uma traição por amor? Ela é uma traição onde você não necessariamente faz o tchaca-tchaca na buchaca, mas você se apaixona por aquela pessoa. Você cria uma admiração, você cria uma vontade, uma coisa assim muito emocional que geralmente as mulheres têm, que elas não necessariamente fazem amor com o cara, mas elas se apaixonam pelo que ele representa, pelo que falta em casa. Então é como se ele fosse a representação do homem carinhoso, amoroso, querido, que faz ela rir, que presta atenção nela. E ela vai criando toda aquela fantasia na cabeça dela e se apaixona amorosamente. Ela não necessariamente faz nada, ela pode até terminar antes de fazer, mas é uma traição. Porque é como se eu abrisse meu campo, eu abrisse meus sentimentos para outra pessoa. Eu já tô traindo meu parceiro só quando eu fico pensando, imaginando, paquerando, criando esse laço com outra pessoa que não seja a pessoa que eu amo. Ou que eu me comprometi a estar casada ou namorar. Muitas vezes em junto as duas coisas, né? A pessoa se apaixona, já vai ali, já tá meio que consumando a parada, já dá um beijo e já, né? A pessoa pode ir lá e terminar o outro relacionamento dela, porque já, se a pessoa se apaixonou realmente, ela vai querer dar sequência naquele relacionamento, né? Mas tem mulheres que fica na dúvida, porque ela pode estar casada e ter filhos e ficar na dúvida. Aí às vezes conhece a pessoa ali num ambiente, uma faculdade e tal, e tá interagindo, e aí, fica apaixonada, meu Deus, essa pessoa e tal, mexe de um jeito diferente. Às vezes ela tá com uma carência ou alguma coisa que não tá recebendo, né? Exatamente. E aí projeta nessa pessoa, essa pessoa que é tudo que eu sempre quis. Exatamente. E aí chega pro antigo e fala o seguinte. Ou às vezes não fala, às vezes ela fica com aquele sentimento, se apaixona por outra pessoa e segue o relacionamento com o marido
porque ela não quer terminar por causa dos filhos. E não dá sequência para aquele lá, né? Pode Bloqueia ser. aquilo. Pode até ser que ela dê sequência, mas ela também pare. Muitas mulheres fazem isso. Só que essa traição é mais comum do lado da mulher. O homem, ele tem o segundo tipo de traição, que é o quê? Que mais vai comum. logo e bora consumar mesmo esse negócio, né? É. Os homens faz mais isso, né? Em vez de primeiro se apaixonar, se envolver emocionalmente para depois... Tem os homens que se apaixonam, mas é depois que já consumou, geralmente, né? O homem, muitas vezes, ele dissocia as duas coisas. Ele vai, sente atração física, pô, consuma o negócio... E pronto, pra ele pode seguir em frente. Tanto que a gente tava vendo um filme, e aí o cara do filme ontem, ele falou assim... Ele tinha virado cadeirante, né? Ele tinha perdido o movimento das pernas, inclusive do brinquedo, então não subia mais. A pipa não subia. E aí ele estava chateado, óbvio, porque a esposa queria muito um filho e ele não tinha como dar um filho para ela. Aí ele falou assim: olha, se você quiser transar com outro cara, sim, sem se envolver, só transar, engravidar e como se fosse uma ida ao dentista, sabe? Você vai, faz os serviços e vaza, por mim tudo bem, eu não quero nem saber quem é, confio no seu julgamento, vai tranquila. E Só aí, não aproveite, ele falou também assim, não aproveite aproveite. muito. Tem Então, que ser o procedimento frio, com frieza, só para você engravidar. no delírio dele, ele achou que mulheres são homens e não são. Nós temos muita dificuldade de fazer só por fazer. Não é isso, não é uma coisa da natureza feminina. A gente vai precisar criar todo o envolvimento, vai ter que se apaixonar pelo que a pessoa é, pelo que ela representa, pela forma que ela te trata, geralmente, para daí você, beleza, então eu quero me abrir para essa pessoa. Não é como uma ideia do dentista que para os homens pode ser. Então, nesse aspecto, os homens fazem mais o segundo tipo de traição, que é o sexual. E aí a mulher falou, então beleza, então bora, né? Você tá falando pra eu ir, então bora. Aí conheceu o cara, daqui a pouco foi, então, esse é o cara com quem eu vou transar, né? E aí começou a se envolver com o cara, e aí já era. Aí depois voltou, falou, seguinte, tô vazando. Divórcio. Que o negócio lá é bom. É. E aí largou o cara, porque a mulher não tem tanto essa predisposição de lidar com a relação sexual de forma tão fria quanto o homem, né? Que ele consegue fazer o negócio ali, falar tchau, quero nem saber. Para a mulher existe um vínculo, existe uma explicação física, biológica disso, né? Durante o orgasmo da mulher, ela libera muito mais ocitocina do que o homem libera durante o orgasmo dele. E a ocitocina é justamente o hormônio neurotransmissor, né? Na verdade é um hormônio que é responsável pelo vínculo emocional com a outra pessoa. Que é o mesmo hormônio que é liberado quando a mulher está parindo. Quando a mulher está parindo, é uma descarga enorme de ocitocina, justamente para você criar um ter um vínculo muito forte com aquela cria, ao ponto de você dar a sua vida, né? Você fazer tudo que for necessário para aquela cria sobreviver. Sim. Então, é esse mesmo hormônio. Então, é muito difícil para a mulher dissociar essas duas coisas, e a natureza explica. Exatamente, perfeita pontuação. É uma curiosidade, né? E o número 3 é a traição por intimidade. Então, muitas pessoas fazem isso, que é abrir a intimidade do casal para outras pessoas. Então, se você fala do que está acontecendo do seu relacionamento para outras pessoas, sem o consentimento do seu parceiro, você está traindo a confiança dele. É como uma traição de outras formas. Porque a gente só fica focado na traição do tcheca-tcheca na bocheca. Mas você colocar as suas intimidades, contar para suas amigas que ele não está performando no sexo, ou que ele está te mentindo, ou que ele está fazendo aquela coisa, ou que ele tá com aquela dificuldade. Se você faz esse tipo de coisa para as mulheres, contando para suas amigas, você está traindo ele, porque tenho certeza que ele não ia gostar de saber que você fala que ele fez tal coisa, que ele fez aquela outra coisa. Então, tome muito cuidado com isso. Não conte as suas intimidades para outras pessoas, a não ser que seja alguém pago para isso, um terapeuta, que é o profissional para você contar as suas coisas. Eu, inclusive, quando eu estava num relacionamento anterior, eu contava para as minhas amigas que ele tinha ejaculação precoce, que não era legal, que... Ninguém sabe. Eu tenho alguns ex. Tenho alguns ex. Não, mas aí tá jogando na roda, porra. Mas eu tenho alguns ex. Ué, não precisa ser. Eu tenho vários.
Eu contava no meu relacionamento anterior, ó, ejaculação precoce. Não anterior, era- eu tenho vários. Eu não falei que foi antes desse, o anterior. E ninguém vai saber. Bom, enfim. E aí ele tinha esse problema e era muito difícil pra mim. Eu contava para minhas amigas. E aí eu tava super traindo a confiança dele. Imagina se ele soubesse. Aí quando as amigas iam ver, ele ficava pensando nisso, né? Ai, cara. Fica rindo do cara ali, falando a cara dele, de quem tem Exato. ejaculação precoce. Não só é ruim, porque o que acontece? Se você volta com a pessoa, você termina. Aí volta. Aí a amiga sabe de todos os podres, sabe de todas as dificuldades, se intromete, se mete, te julga. Então, assim, não abra suas intimidades para outras pessoas. Isso aí, 90% de você, 99% de você já cometeu esse tipo de traição. Eu já cometi, Larissa já cometeu. É muito comum a gente no dia a dia, quando a gente não tem essa clareza, a gente acaba fazendo isso. O homem que desabafa com os amigos, que minha mulher é muito chata, tava reclamando sobre isso, sobre aquilo de novo. Teve um dia que aconteceu tal coisa, ela tava com ciúme disso, daquilo, tá com ciúme da mulher do meu trabalho. Ou a mulher que revela as intimidades do marido, que o marido broxou, que o marido teve o namorado, né? Que o namorado, ele é muito filhinho da mamãe, que teve uma discussão, que ele já foi correndo passar para debaixo das asas da mãe, e não sei o quê, e fica desabafando, contando coisas que a pessoa não iria gostar de saber que você está contando. Isso daí você cria uma cisão, uma quebra no seu relacionamento, em que você está fazendo coisas pelas costas do outro, por trás, né, da pessoa, sem a pessoa saber, de certa forma quebrando a confiança e expondo uma intimidade que machucaria a pessoa de saber que você está expondo. Exatamente. Então isso caracteriza uma traição da confiança. Exatamente. Qual que é o quarto tipo de traição? O quarto tipo de traição, relacionamentos virtuais. O que seriam, Larissa Topper, relacionamentos virtuais? Relacionamentos virtuais, quando a gente fala de traição por relacionamentos virtuais, a gente fala do homem ou da mulher que busca abrir a energia dele para outras pessoas. Ou seja, vou dar um like, vou mandar mensagem, vou comentar, responde enquete, às vezes assina OnlyFans, ou comenta em sites pornográficos, dispersa a energia dele no chat da empresa, chama a menina de gata, de amor, às vezes no próprio WhatsApp tem esses apelidinhos, apaga as mensagens. Então é tudo que não é necessariamente físico, do tipo te beijei ou fiz coisa com você, mas eu fiz no online. É a falsa sensação de que é menos crítico, é menos traição, mas daí eu tô sempre lá dispersando a minha energia sexual e as mulheres sabem. Geralmente os homens que fazem isso, né? Então as mulheres sabem, elas sentem que tem algo errado, elas sentem que você está escondendo alguma coisa, elas sentem que você está as enganando, fazendo esse tipo de coisa. Inclusive hoje em dia tem mulher que paga uma outra mulher para fazer teste de fidelidade, para ver se o cara topa sair. E pega, hein? E pega vários homens fazendo esse tipo de coisa. Pega porque muito. é o mal do bobo da corte, que a gente já explicou para vocês, que é aquele homem que é tão inseguro, que ele precisa da validação aberto, de outras né? mulheres. Ele precisa o tempo todo de validação de outras mulheres. Então, isso aí acontece demais, né? Demais. E às vezes tem vários níveis, né? Tem o nível do cara que, pô, se cair na rede é peixe mesmo, que o cara tá falando ali de uma forma bem, né? Oh, linda, não sei o que lá. Pô, vamos não sei o que, vamos fazer alguma coisa, não sei o que. Tá querendo, né? Tá? sim. De fato ali. Se a mulher falar bora, o cara vai. E tem o nível também do cara que só tá dando uma conversa mole, assim, né? Que não necessariamente tem uma intenção direta, mas é aquele papinho de uma interação ali pelo direct, uma resposta de um stories, não necessariamente chamando de linda ou chamando pra sair, nem nada disso, mas só dando uma risadinha de uma coisa, adorei, não sei o que, é para manter aquele contatinho vivo ali, quase como um plano B. Meu relacionamento der certo, pelo menos eu tenho vários contatinhos aqui que estão ainda vivos, né? Se a pessoa está com o canal aberto, a pessoa não está mergulhada de cabeça no próprio relacionamento dela, ela está olhando para o mundo lá fora, vai que,
Aham. Vai que tem uma oportunidade lá na frente. Exato. Quem sabe isso tudo é traição. Você não tá canalizando a sua energia para o seu relacionamento. Você tá canalizando para outras pessoas também. Exatamente. André, qual que é a traição número 5 de segredos? Segredos. Vamos ver. Segredos número 5. Ah, tá. Então a pessoa, por exemplo, que ela tá lá, foi, casou, contou nada. Daqui a pouco, então, é o seguinte. Eu tenho uma dívida. De 1 milhão de reais. Brincadeira. Já é demais, precisa ser tudo isso. Uma dívida aí que nós vamos ter que pagar aí, entendeu? De 50 mil, que por conta de não sei o que lá. Pô, mas por que você não me contou? Não, porque eu tava tentando resolver aí, mas aí eu vi não vai ter jeito. Vamos ter que... Porra, mas por que você poderia ter me contado isso antes? É uma coisa relevante que eu, como sua esposa ou como seu marido, precisava saber, pô. Antes da gente se casar, ou quando o nosso relacionamento foi ficando sério, que a gente foi visualizando isso, é uma coisa que impacta diretamente o outro. Com certeza. Ou, por exemplo, eu tem os casos mais pesados, né? Tem um os casos de homens ADST, que porra, tem isso, um nossa, AIDS. muito bem falado. Não necessariamente AIDS, mas se você tem um HPV e você não conta para a pessoa, para a mulher, o HPV ele pode ser cancerígeno, né? A mulher fica com câncer no útero. Então, vários homens não contam e aí eles contaminam a mulher às vezes contamina um outro homem que ela fica, então a pessoa não conta, ela tem vergonha de falar esse tipo de coisa, mas é super importante a outra pessoa saber se você vai fazer um sexo desprotegido. Às vezes os homens que traem as esposas e contraem sífilis, aí a mulher vai lá no médico, tá com sífilis, mas eu não tinha isso. Porra, tô aí, com meu marido há 10 anos, né? Aí a médica, né? Eu conto, vocês contam. Eu conto É foda. O homem que tem um filho fora do casamento. Tem filho. Já teve uma aluna minha que descobriu que o homem tinha um filho de outro casamento. Ele nunca tinha contado. Imagina. Ela ficou putaça. Ela fez ele lá... Seu pai presente, né? Obviamente que não tem como a mulher fazer nada, ela agiu bem tiranicamente, mas ela falou, olha, você vai ter que bancar esse filho, você vai ter que dar as caras para esse filho, que é importante, né? Para mim, que eu não vou ficar casado com um pai ausente, né? Então, assim, mas já tava. Sistemicamente e energeticamente ela já tava, mas é muito foda. Muito foda descobrir, assim, diz muito do caráter da pessoa, né? Eu mesmo já tinha... omitir um negócio Eu mesmo, desse. Quando eu era muito insegura, na minha adolescência, tinha muita necessidade de aprovação. Tudo que eu representava, eu achava que era ruim, eu achava que ninguém ia me querer do jeito que eu era. E aí, pra ter o meu primeiro namorado, eu menti que eu era evangélica. Ele era evangélico. Era muito importante pra ele e pra família dele que a namorada dele fosse evangélica. Então, eu falei, beleza, vou colocar essa máscara aqui, essa fantasia... E vou ser evangélica que eles precisam que eu seja para que eu seja amada e aceita. E aí, o que isso me gerou? 3 anos e pouco de relacionamento, onde eu tinha que ir todo final de semana para a igreja, tinha que fazer os estudos da Bíblia, tinha um monte de questões aí e como adolescente, né? Sem querer fazer isso. Que para mim não fazia sentido naquela época, porque eu era imatura, não fazia por mim, eu fazia por outra pessoa, então eu não via o sentido. Então, isso me custou bastante. Porque eu fiz uma coisa que não era necessariamente aquilo que eu queria fazer para ser aceita. Então, toda mentira, ela custa, e custa muito. Sim. E poderia ter custado bastante pro outro também, né? Caso esse relacionamento fosse para frente, porque a pessoa seleciona um parceiro, muitas vezes a religião é muito importante para isso, né? Porque tá muito associada aos valores, aos princípios da pessoa, às crenças, a como ela quer criar a família, como ela quer seguir a vida dela. Imagina, a gente casa, tem filhos, aí ele quer uma coisa e eu não quero mais uma coisa, porque não é isso que eu acredito. Que eu não sou evangélica, não. Ou as mulheres que fingem a quantidade de homem que elas já ficaram, porque elas têm medo do julgamento do homem. Sim. Então, eu só transei com 10 caras na minha vida. E, na verdade, foram 200. Né? Diz que tem um monte de... Mulher que engana. Tem um monte de mulher que se diz evangélica, né? Que frequenta a igreja, enfim, pelas aparências, ou pela família, ou pela vizinha, ou por tudo isso. Pela família. E aí... Diz que nessas festas de igreja evangélica, o pau quebra. Diz que o bagulho é louco, mais louco que nas outras baladas, que a galera se pega mesmo na tora e que as mulheres, assim, seguinte... Depende da igreja, né, gente? André tá generalizando aqui. Sim. Não tô falando de... Calma.
Não tô falando de todas as igrejas, tô falando que tem festas de igreja que o pau quebra. E aí, nessas festas de igreja que o pau quebra, diz que tem muita mulher que fala o seguinte: eu sou evangélica, então é só pela porta dos fundos, porque eu sou virgem. Aí como se fosse uma grande diferença, né? E aí chega pro marido, né, futuro, fala: então eu sou virgem, eu sou... Sendo que, meu amigo, o bicho pegou nas festas lá da igreja. Tem muita gente hipócrita no mundo. Então, isso aí é segredo. Ou então tem mulher que fala assim, às vezes nem fala que isso é virgem, fala: você é o segundo homem da minha vida com o qual eu tive relações sexuais. Quando vai ver, na verdade, é o número 350. Foi o que eu falei, é bem complexo isso, e a gente não precisa mentir para ser aceito dessa forma. O homem que te ama e te valoriza, ele não vai, se ele for o homem para você, ele vai respeitar a tua história. E se ele não quiser uma mulher dessa forma, ele também tem o direito de não querer, né? Uma mulher que, sei lá, já fez com tantos homens, para ele talvez seja mais importante que não seja, e ele não é um homem para você também. Sim, porque vocês não combinam nesse aspecto. Exato, a questão não é o julgamento de valor de que a mulher tem que ser virgem ou que tem que ter transado com poucos caras. Não é isso. A questão é a mentira. O fato de você chegar e sair do seu caminho para omitir algo ou mentir dizendo uma informação falsa para outra pessoa, dizendo: olha, é o seguinte, eu sou virgem. Sendo que, você já fez um monte de outras coisas. Exatamente. Certo? Você tem que dar o direito da pessoa, assim como quando você tem dívidas ou como você tem várias outras coisas, tem que dar o direito para outra pessoa de escolher. Claro. Certo? Com base nas informações que você dá, se você realmente é o parceiro que ela quer ou não. Só que, mulheres, eu recomendo que vocês guardem, sim, a sexualidade de vocês, preservem mais, energeticamente falando. Porque quando você se abre para um homem, você se abre para toda a carga energética que ele tem. Nós temos energia, nós somos corpos de energia, nós emitimos energia, nós temos um campo vibracional, tudo tem, só que às vezes você não vê, seu olho não consegue ver o sinal do Wi-Fi, não consegue ver as ondas de som, mas existem vibrações. Quando você transa com o homem, você capta e troca com ele energia. Então, se ele é uma pessoa ruim, se ele é uma pessoa do mal, se ele é uma pessoa invejosa, com más intenções, você acha que ele é ótimo, mas às vezes ele tem um monte de coisa, ou ele transou com outras zilhões de mulheres, e aí ele vem com carga de um monte de gente pra você. Então, assim, eu recomendo que vocês se preservem nesse aspecto, energeticamente falando, porque isso é ruim pra nós também. Tá? Sim, até a própria questão da ocitocina que eu falei. Vai criar vínculo com gente Exato. Que também não é bom criar aí vínculo. As pessoas que transam com gente demais, frequentemente elas falam que se sentem quebradas, assim, pessoas que os relacionamentos são muito superficiais, a pessoa tem dificuldade de construir um vínculo de verdade, porque é óbvio, o seu corpo, o seu cérebro vai se adaptando àquilo. Se você tem uma liberação alta de ocitocina durante um orgasmo, e você vai criando esse vínculo com várias pessoas diferentes, você vai se adaptando a isso. Nós somos extremamente adaptáveis às circunstâncias. Então você cada vez mais vai gerando relacionamentos superficiais na sua vida. Veja a Anitta, veja a Luísa Sonza. Se você pode gostar muito delas, mas é nítido que elas não conseguem manter relacionamentos. Elas não dão conta e elas dizem claramente que a sexualidade delas é aberta, elas fazem com qualquer coisa. A Anitta, inclusive, disse que faz até com cachorro brincando uma vez. Ela disse esse tipo de coisa. Então, veja aí se os homens conseguem estar com ela, se ela consegue manter vínculo emocional com as pessoas. Ela não consegue. Ela não consegue. Então, isso é nítido, isso é fato, está por aí. Quando você tem mais vínculo, você está disposto também a superar as dificuldades naquele relacionamento. Está disposto a fazer o que for preciso. Você tem quando você fica de saco cheio da pessoa, que é natural durante o relacionamento, eles tem uma briga, tem uma coisa ou outra. Se você tem um vínculo tão dispersado, assim, formado com tanta gente, é muito mais fácil você querer terminar, você querer ir embora. Exatamente, total, porque pra mim é mais fácil ser solteira. A pessoa, eu não quero ficar muito presa, não sei o quê. A pessoa... Ixi, é um monte de trauma envolvido aí, tá? Um monte de trauma, inclusive, muitas dessas mulheres sofreram abuso sexual. Quando tem dificuldade de se vincular, que usam a sexualidade assim de forma exacerbada, tem questões sexuais para olhar. Bom,
Número 6, André, distanciamento físico. O que é isso? Então, uma traição que tem nos relacionamentos, que às vezes a gente vê por aí, que é quando uma pessoa, do nada, diz, eu consegui um trabalho em outro estado, tô indo. Eu não perguntei se tudo bem pra você eu trabalhar em outro estado, eu não falei pra você que era um sonho meu morar fora do país, eu não te expliquei nada, eu simplesmente consegui, principalmente se você é casado, e fala, tchau, fui. Não quero mais tá junto aqui pertinho, porque eu tenho essa oportunidade. Se você der pra você vir, você vem. Se não der, tô indo nessa. Não foi um plano do casal, né? Não sentaram, casal. Discutiram, pensaram e... Não, simplesmente foi uma coisa que ele se distanciou, Tem, inclusive, uma paciente minha que isso aconteceu com ela, que o cara, ele conseguiu um trabalho no Canadá, nunca tinha dito pra ela que ele queria ir pro Canadá, que tinha intenção de morar no Canadá, que isso podia acontecer na vida dela, e foi. E ela até agora não conseguiu ir. E ela tá casada com um cara que mora em outro país. E tá foda-se. Então isso é uma grande traição da confiança da pessoa. O cara mudou totalmente a regra, a dinâmica do negócio de forma unilateral. Ou você aceita o tchau e pegou a pessoa de surpresa. A pessoa, porra, eu não assinei isso daí, né? Exato. Não tava clara essa regra aí. Agora meus acordos de relacionamento. Se eu pudesse assinar um papel num contrato de relacionamento, será que isso ia estar lá como cláusula? Isso é importante pensar, né? Número 7, a traição. Essa é uma traição muito comum nos relacionamentos, que é a traição por desqualificação. É quando eu tô numa rodinha de amigos, quando eu tô com a minha família, e eu viro pra uma pessoa e digo, porque meu namorado é bobo, né? Mas é tonto, mas não faz nada direito. Ei, cabeção, pensa mais rápido. Tá com dificuldade de pensar, hahaha, trouxa. Ou o homem que fala... Tem mulher que faz trouxa. isso, que diminui o homem, que é tirano e diminui o homem na frente de outras pessoas. Porra, aí o cara ou fica quando lá, o homem diminui a mulher e fala, mas é tonta também, né? Eu conheci um cara que ele era extremamente abusivo, ele diminuía a mulher dele na frente de todo mundo. Tempo inteiro, tempo né? Tempo inteiro. Mas é burra, mas é tonta, mas é loira, mas é... Tipo, gente, vocês têm que dar um desconto aqui, que aqui a cabeça é não mais pensa devagar direito. mesmo. Então, assim, se você desqualifica o seu parceiro na frente dos outros, eu não sei quem é pior. Você que tá com essa pessoa que você desqualifica ou o outro que aceita. Então, tome muito cuidado com isso, porque em qualquer situação é necessário defesa do parceiro. Eu defendo meu marido, mesmo quando ele tá errado. Se uma pessoa vem falar do meu marido pra mim e vem dizer que ele fez tal coisa, eu sempre vou ser a maior defensora dele. Ninguém fala mal do meu marido pra mim. E ninguém pode falar mal do seu parceiro pra você. Por mais que ele esteja errado, você vai ouvir, você vai defender e depois você vai falar com ele no privado ou conversar com ele. Mas nós somos uma grande unidade. Aqui é nós contra o mundo. Isso. Ninguém vai falar do meu marido pra mim e os vice-versa. BO resolve dentro de casa. Exato. Como uma unidade. Vocês são uma família. Uma unidade não é tipo assim, uma parte eu resolvo com a fulana, meu marido é isso? Então, meu marido é chato mesmo, gente. Aí conta as intimidades, ele ontem à noite o negócio não funcionou. Não sei o quê. Porra, que unidade é essa? Não faz isso. Vocês são um. A minha irmã sabe, ela às vezes brinca, porque se fala até brincadeira do André na minha frente, eu já não gosto. Então, a minha família, inclusive, é muito crítica, eles adoram criticar. Então, se vem criticar, toma na hora. Eu odeio. Porque é a pessoa que eu escolhi, é o amor da minha vida, é a pessoa que passa todos os perrengues da vida comigo, que dá a vida por mim todos os dias. Tô merecendo, né? E eu vou aguentar que alguém fale mal dele, e às vezes é coisa tipo real, por exemplo, é porque tá atrasado. Tá atrasado mesmo, quem nunca se atrasa? E no final eu vou lá falar pra ele, amor, você se atrasou, hein? Foda. Você podia ter chegado mais cedo, né? Desgraça. Brincando. Mas para as pessoas eu vou sempre defender. Isso é muito importante a gente ter em mente, né, amor? Exatamente. Se a pessoa tem intimidade de falar mal do seu marido pra você, tem algo errado. E vice-versa. Número 8. 8. Objetivos da relação. Sim. Então a pessoa diz que, não, quero muito ter filhos. Vamos ficar juntos e vamos casar. Eu quero ter filhos. Aí casou e tal. E aí, meu amor, quando é que nós vamos ter filhos? Então... Esse negócio de ter filhos aí, eu mudei de ideia, viu? Eu acho que eu não quero mais, não. Porra, mas como assim? Você falou que era o sonho da sua vida, você queria, é o meu sonho da minha vida. E como agora assim? Mudou? Então, a gente muda, né, de opinião. Então, mas numa coisa traição. tão importante assim na vida, você mudou de opinião. Agora, tô casado com você,
E aí? Exato. Então, mas se você quiser, você pode ter com outra pessoa. Porra, como Que assim? isso? Que o nem filme, né? Não, do filme, ou você pode ir embora, terminar o relacionamento e tá. Nossa, seguir a isso sua é uma vida, grande né? sacanagem. E também a mulher que fala que não quer ter filhos, o cara diz, não, eu não quero ter uma família, não quero ter, tipo, lá Thiago Fint, né? O Thiago Fint disse pra mulher dele, não quero ter filhos, se a gente for ficar junto, isso nunca vai acontecer. Tá bem, tranquilo. Aí passa uns anos, a mulher fala... Pressão. Eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Isso é uma grande traição também da confiança do cara. Ele falou, eu não queria ter um filho, e aí você vai e muda de ideia. Então isso também é super prejudicial para a relação, super ruim. E isso também não temos só a ver com filhos, mas, poxa, por exemplo, quando eu conheci o André, eu falei, amor, eu tenho muita vontade de morar fora do país. Eu quero muito um dia pegar minhas trouxas e morar em outro país. E aí ele já sabia, e ele falou, beleza, bora. Imagina se chega nos finalmente... Ele fala, então, não quero ficar longe da minha família, quero morar nesse bairrinho aqui pro resto da vida. Eu falo, pô, você tá de sacanagem. Podia ter me falado antes. Claro! Né? Agora que eu tô aqui perdidamente apaixonada, agora que eu tô aqui com todos os vínculos, você vai me falar uma coisa dessa? Ia ser uma super traição. Isso vale pra todas as coisas que são combinadas, acordadas e descumpridas, né? Que são importantes. Exatamente. São importantes. Só porque a gente pode mudar de ideia, mas se é uma coisa que o outro deixou claro, que é uma coisa crítica, que é uma coisa life-changing, como filhos, morar em outro país. Ou não quero casar, ou quero só morar junto, casar. sem fazer festa de casamento. Pô, mas eu falei que era o sonho da minha vida casar. casar. Eu queria uma festa. Exato. Não, mas não quero mais. Exato, exatamente. Eu queria ter tantos filhos. Não, agora só um. Então, assim, coisas pra pensar, né? Número 9, qual é? Número 9, aliança contra o parceiro. Ixi. Isso daqui é foda. Isso daqui acontece com muitos homens leitinho. Os homens leitinho fazem o quê? Se juntam com a mamãe deles e falam pra falar mal da esposa da namorada. Então, a mãe, como é muito super protetora com o filho, tudo esse filho é perfeito. Quando o filho briga com a namorada ou com a esposa, corre pra casinha da mãe ou corre pro mamãe, colinho da mãe ela e fez fala, de novo. Ela fez tal coisa, ela me deu comida, Ela é chata. ela não limpou a casa, ela é chata, ela reclamou de mim, meu filho, é complicado mesmo, é ruim. Ou quando o cara coloca a mãe pra morar dentro de casa sem combinar com a esposa, porque minha mãe precisa de mim, minha mãe não dá conta sem mim. Ou pode acontecer vice-versa também, quando a mulher cria uma aliança com a própria mãe ou com o pai contra o parceiro. Então a mãe vem morar dentro de casa, ou a mãe tem acesso total à casa, aí muda as coisas de gaveta, muda a casa inteira, o cara não gosta disso, se intromete na criação dos filhos, e aí a mulher vai lá, endossa tudo que a mãe faz. E quando, na verdade, a única união que tem que prevalecer sobre todas é de marido e de mulher. Sempre. Primeiro marido e mulher, depois a aliança com os filhos e assim por diante. Aí o cônjuge, né, o marido ou a mulher se incomoda com a situação, pô, mas eu não quero sua mãe toda hora aqui interferindo nas coisas. Aí, pô, não, mas que besteira, você que tá chata, pô, deixa, nada a ver, minha mãe, né, mãe, pô, pode, nossa, deixa, não sei o quê, pô, tudo você reclama, tudo você quer, aí vira um negócio, um trisal ali, o negócio quase, né, a pessoa tá dentro da sua casa, você, porra, se você reclamar, tá os dois ali contra você, isso é a pior coisa que tem, quer um relacionamento falido, é isso. Exatamente. Então, ó, número 10 é família. Seguinte, a família dos dois tem que ser incluída da mesma forma. E se a pessoa não quiser incluir a própria família na relação ou no convívio, tem que ser uma decisão dela. Não é você que vai chegar, não, sua família é muito chata, pô. É só minha família aqui, nossos filhos, a gente só vai passar o Natal com a minha família, sua família, pra quê? Aquela sua mãe lá, sua mãe é seu muito pai, chata. Porra, encheção de saco. Não, mas eu quero que nossos filhos convivam. Não, mas meu filho não vai. Então, essa coisa de excluir a família de um, né, contra a vontade. Esquecendo que o parceiro é a família dele. É metade a mãe dele, metade o pai dele. Você escolheu ele sabendo quem ele é. E quem ele é, toda a bagagem da família dele. Sim. Então, quando você vai excluir ele, ou o homem exclui a família da mulher, ela está excluindo o próprio parceiro dela. Não está deixando que ele exista
Que ele seja ele. E a família dele seja ele, com as dificuldades. Aqui a gente não tá falando de uma família maluca, mas de uma família que é chata, tem suas dificuldades, como todas as famílias têm. E a mulher fica enchendo o saco. Não, porque meu filho não vai ficar com a avó, não, porque minha avó não respeita, não, porque a minha avó que a avó é chata, não, porque sua mãe é insuportável, que sua irmã é muito chata, que seu padrasto é um porre. E aí, isso é muito feio. Existem, sim, famílias que são tóxicas, pessoas na família que são tóxicas. Sim. Só que isso tudo tem que ser discutido, combinado Um casal, né? como um casal. É tipo, pô, essa pessoa, ela só vem aqui e só fica reclamando ou falando de mim ou certas coisas que eu não gosto, falando do nosso filho, coisas que eu não gosto e não sei o quê. Então, pô, vamos fazer um combinado de você colocar um limite nessa pessoa? Sim. De você falar o seguinte, ó, não, do meu filho você não pode falar, pô. Não fala da minha mulher, que eu não deixo, não aceito que você fale dela desse jeito. Coloca limites, beleza? Tá, então temos esse combinado. Se essa pessoa continuar extrapolando esses limites, você coloca o limite, a pessoa quebra. Coloca o limite, vamos conviver menos com essa pessoa? Porque tá sendo muito tóxico pra gente, pro meu filho, pra mim. Podemos fazer esse combinado? Beleza, então a gente vai como um casal, como uma unidade, caminhando na mesma direção. Fantástico, é exatamente sobre isso, esse ponto. Traição número 11 é uma traição muito interessante. Essa traição muitas mulheres fazem no relacionamento, que é por egoísmo. Então, eu chego nessa relação, o homem chega achando que ele vai ter também direitos e vontades, mas tudo é sobre essa pessoa. Ela é tão mimada, ela é tão criança, que é tudo sobre as vontades dela. Então, o cara quer no japonês, mas eu não quero ir no japonês hoje, eu quero ir no lugar de massa. Vamos no lugar de massa. Porque o cara quer ver o jogo do Brasil. Mas eu não quero ver o jogo do Brasil, eu queria ver aquele filme que eu queria. Aí vai ver o filme que ela queria. Aí o cara quer guardar dinheiro pra fazer uma viagem e ela, eu não quero guardar dinheiro, eu quero comprar a bolsinha que eu queria. Beleza, vai lá e compra. Então é tudo sobre a pessoa, ela é um bebezinho, tudo é ela. E o cara fica sempre aceitando, sempre de escanteio. Ou a mulher sempre aceitando as vontades do cara. E sempre de escanteio. Sim. Então é aquela relação que, poxa, na conquista, nossa, super madura, super tranquila, cada um tem que ouvir, né? Parecer que ouviu o cara que era super madura, super querida, super empenhada, e de repente é tudo sobre ela, uma criancinha. Sim. E aí vai da pessoa, do outro aceitar também isso, né? Aceitar ou não. Só que tem coisa que, por mais que você não aceite, quando a pessoa vai continuar tendo esse traço de personalidade, essa característica. Né? E por que é uma traição? Porque no relacionamento, tudo é sobre os dois. Tudo é sobre fazer concessões e estar disposto a ceder um pouco e pensar no outro também. Então, quando você olha só para você está traindo o princípio de um relacionamento. Que é sobre duas pessoas. Exato. Então, você só quer saber de você. Não, eu quero receber, eu quero ser nutrido, quero tudo para mim, nada para você. Perfeito. Então, isso é naturalmente uma quebra desse princípio básico. Obviamente que aqui ninguém é vítima de ninguém, a gente aceita as coisas porque a gente quer, mas muitas vezes você entra na relação achando uma coisa e descobre que é outra. Sim. E aí, como o próprio André falou, aí vai de você mesmo decidir se eu quero continuar aceitando essa merda ou não. Sim. Assim como tem gente que vai à traição padrão, né, básica do sexo, traição sexual, que é a mais vista como traição, tem gente que aceita também. Né? Mas não deixa de ser uma traição o fato da pessoa estar aceitando. Você está quebrando o princípio do relacionamento. Exatamente. Traição número 12, André. Essa é braba. Econômico. Do nada, o dinheiro tá lá e ele sumiu, o dinheiro sumiu. E aí, o que foi que houve? A pessoa gastou com jogo, o cara foi, pegou as economias da família, que eram, pra gente comprar nossa casinha, as economias pra gente ter o nosso futuro aqui. Filho, às vezes, e aí o cara foi e comprou a moto que ele queria. Já vi isso acontecer. O cara pegou a grana e foi e comprou uma moto. Isso aconteceu com uma moça que trabalhava lá na casa da minha avó. Trabalhava muitos anos lá. E ela juntando dinheirinho suado da família e o marido meio assim, desempregado e não sei o quê. Ela que botava o dinheiro dentro de casa. E aí
O cara foi, tirou a grana da poupança e comprou a porra de uma moto com o dinheiro dela. Imagina? Aí, enfim, arrumou um traste, né, de marido, que já dava esse sinal há bastante tempo, mas o cara fez isso. Imagina, que traição. Não deixa ser uma traição. Que traição. Super forte. Porque assim, porque o dinheiro no casamento é dos dois. Inclusive, a gente tem um podcast aqui sobre dinheiro no relacionamento. Vale a pena todo mundo ver. Então, o dinheiro no casamento é dos dois. Não é só o dinheiro dela, é dele também. Só que quando a gente não faz acordo, isso não está combinado. De repente, o dinheiro some para um propósito que eu não concordo, que eu nem fui avisada previamente, que é egoísta, que só serve a você. É super desrespeitoso, é uma traição da confiança da pessoa. Isso aconteceu também com meu avô. Ah, é verdade. Meu avô veio da Alemanha para cá, na época da Segunda Guerra. E ele era estrangeiro, enfim, todas as questões na época de... Imagino que ele não conseguia abrir uma conta no banco no nome dele... E tinha todas as questões do ambiente em que ele estava, em que talvez não seria tão seguro ele guardar volumes grandes de dinheiro. E ele tinha uma namorada na época. Era noiva? Acho que era noiva dele, que morava numa outra cidade, enfim. E ele trabalhava numa região rural bem afastada. E eles se viam de tempos em tempos, né? E aí acho que... Não sei, já tinha 1 ano que eles estavam sem se ver, na época tudo era mais difícil, e ele mandava o dinheiro que ele conseguia economizar do salário dele, mandava para ela por correspondência, falou, vai guardando o nosso dinheiro aí, para o nosso casamento, tal, vai guardando aí, né? E aí depois de um tempão que ele foi para lá, encontrou com ela revelou, então... Dinheiro eu não guardei, não sabia quando é que você ia vir, não sabia realmente se o nosso relacionamento... Enfim, deu uma desculpa qualquer e disse que gastou tudo. Todo o dinheiro que ele estava mandando, ela ia lá gastando e foda-se. E que bom, porque daí essa filha da puta sumiu das nossas vidas para que ele pudesse casar com a... E eu tô aí hoje por causa disso, Exatamente, com a avó do André, que trouxe meu marido à vida. Então, que bom que essa filha da puta aí roubou todo o dinheiro para que a gente pudesse se livrar dela. Se revelou logo. É Vaza. Isso aí. Traição número 13 é traição por funções. É quando eu vou lá, caso também, ou namoro com um cara que é super funcional, uma mulher que é super funcional, uma adulta, uma pessoa que trabalha, que vai atrás do ganha-pão, que vai atrás da própria vida, que limpa as coisas, que é independente, um adulto, digamos assim. E aí, de repente, eu não sou mais adulto, eu sou um nenezão, eu sou uma bebezona. E aí eu começo a agir assim, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada, eu não quero mais arrumar casa, não quero fazer porra nenhuma, eu quero ser servida, eu quero ser nutrida, eu quero que você seja pra mim o papai e a mamãe que eu não tive, ou o segundo papai e mamãe. E daí por isso que é uma traição de funções, porque você deixa de ser um adulto funcional e vira um filho daquele ser humano, daquela pessoa que você se relacionou. Muitas mulheres acontecem isso, as tiranas que atraem os leitinhos. No começo o cara parecia ser normal, tranquilo, super funcional, e de repente ele começa a virar um bebezão do videogame, que não sai daquele bagulho, que fica o tempo todo com os amigos, que vira um filhinho mimado, adolescente mimado dela, que ela tem que ficar cobrando, mandando, falando e enchendo o saco. Terrível. Exatamente, terrível. E a traição número 14, a última, André, final, qual que é? É a traição por quebra de privacidade. Quebra de privacidade. Vamos pensar aqui junto o que seria essa traição? A traição número 14, que é a traição por quebra de privacidade, a nossa última traição, é o seguinte, é quando eu pego o celular da pessoa escondido. Então, é uma traição muito comum nos dias de hoje, porque não é que você não possa ter acesso ao celular da pessoa, mas quando você tem acesso e você escolhe ver quando a pessoa não autorizou, não tá vendo, você pega no meio da noite porque você tá desconfiada, porque você é muito insegura, porque você tá ciumenta, e você começa a entrar nas conversas com os amigos do cara.
Começa a ver coisas que são intimidade da pessoa, coisas que não necessariamente ele quer que você veja, ele falando com os amigos, ou ele com alguma piada interna. E não é que a gente tem segredos no relacionamento, não tem. Só que nada justifica você quebrar a privacidade da pessoa. Às vezes hackear um WhatsApp, hackear um e-mail, hackear um negócio que você tá com ciúmes, porque você tá desconfiada. Ver o histórico de busca da pessoa. Ver o histórico de busca, ver o histórico do Instagram. Ficar lendo lá todas as conversas. Deixa eu ver. Que piada foi essa aqui que o amigo mandou? Não sei o quê. E deixa eu ver aqui. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai ver dessa forma, aí o amigo contou pro cara um segredo dele, que agora ela do próprio amigo, falou, cara, porra, eu tô com problema. Exemplo, no problema sexual, que a gente já falou aqui várias vezes. Cara, tô com um problema sexual aqui, tô broxando, não sei o quê. O cara vai e conta pro amigo, trocando ideia, porra, na privacidade ali, falando, pô, o que você acha que eu deveria fazer? E pronto, agora a mulher do cara tá sabendo porque ela foi lá, fuxicou sem privacidade, sem ter acesso. E aí acabou que o cara quebrou a confiança do amigo sem ser por uma escolha dele. Exatamente. Né? Porque a mulher foi e se intrometeu num negócio em que ela não deveria ter se intrometido. Exatamente. Então, mas é meu marido. Eu tenho acesso a saber tudo? Porra, mas não do amigo dele numa coisa aleatória que você não foi chamada. Exatamente. Não é porque você tem acesso que tudo lhe convém. Não é porque você pode as coisas que tudo lhe convém. Por exemplo, não é porque você pode abrir o armário ali e comer um chocolate, você vai comer a barra inteira. Então você pode, mas nem tudo lhe convém. É isso que eu acredito. O que eu acredito é que temos que ter, sim, livre acesso ao celular dos nossos parceiros, sem problema nenhum, sem senha. Se tiver não senha, há segredos. Você saber a senha, sem problema nenhum. Agora, se você pegar e ir no extremo disso, que eu vou ficar, quando ele for no banheiro, eu vou ficar lendo tudo porque eu tô com ciúmes, eu tô pensando que tem alguma coisa. Se você faz isso constantemente, você tem um problema de insegurança. Se ele dá motivos, é outra coisa. Pô, deu motivo, eu falo, uma rainha confia até que se prova o contrário. Se provou o contrário mesmo, viu desrespeito, viu atitudes suspeitas reais, beleza, pô, vou lá me certificar. Vou quebrar essa confiança porque eu tô me sentindo desrespeitada e pode ter traição aqui. Agora, tá tudo bem. Não tem nada acontecendo. O cara é um excelente marido ou namorado pra você. E você tá sempre indo atrás, fuxicando as coisas dele. Isso é uma puta quebra de privacidade. É uma traição no relacionamento, né, amor? Sim. O relacionamento, ele não pode ter segredos. Ele não pode ter áreas que você realmente é 100% bloqueado. Por exemplo, um celular. Não, no meu celular você não entra, no meu celular você não acessa. Aqui é bloqueado com senha, com uma senha de 80 dígitos aqui que você nunca vai saber, que é 100% seguro e bloqueado para você. Não existe isso. Relacionamento tem que ter essa abertura. Aqui no nosso relacionamento, por exemplo, a Lari pode pegar o meu celular na hora que ela quiser, abrir, ela tem toda a senha, ela sabe tudo aqui. Se ela quisesse quebrar a minha privacidade e entrar em todas as minhas conversas, ela entraria. Só que não é porque ela pode que ela vai fazer. Certo? Se ela quiser, ela tem o acesso. Porém, seria uma quebra de acordo nossa entrar e começar a ler todas as conversas com todos os meus amigos e ler. Deixa eu ver aqui, deixa eu ouvir o áudio que o amigo mandou. Então o amigo contou que estava fazendo não sei o quê. Então não sei o quê. Então não sei o que lá. Que relacionamento é esse que você está construindo? Em que você está desconfiado de tudo que a pessoa está fazendo para você ter que se certificar de todas as conversas que estão acontecendo. Não existe isso. Não existe. Então, se você está com muita desconfiança desse seu relacionamento, mesmo tendo todo o acesso às conversas, se chegar uma conversa estranha, uma mensagem, qualquer coisa, você vai poder ver a qualquer momento. A pessoa nunca está assim, não, meu celular... Não, escondendo. A pessoa está aberta, um livro aberto com você, mas você ainda assim sente a necessidade de ficar fuxicando conversa por conversa da pessoa. Tem algo muito errado aí. Sim, foi exatamente o que eu falei. Tem algo muito errado aí. Então, para a gente finalizar, com uma reflexão final se não está, se sempre pensa, será que eu estou traindo essa pessoa? Como que você pode saber disso? Se colocando na pele dela. É uma excelente forma de você saber se você está traindo alguém ou não. Poxa, se fizesse isso comigo, eu ia gostar? Se fulano falasse isso de mim, se fulano fizesse isso, se ele tivesse essa atitude, poxa, que eu tô tendo agora, eu ia gostar?
Se a resposta foi não, você já sabe. Não é legal, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Converse. A maior arma de um relacionamento é uma conversa produtiva, respeitosa, que definem-se acordos e se seguem, se respeitam esses acordos. Eu acho que se a gente focar nisso, não tem como dar erro, vai dar tudo certo na relação de vocês. E se você tiver cometido alguma desses erros, algum desses traições, tudo bem, não se martirize, pense, meu Deus, fudeu, mas entenda que por conta disso, seu relacionamento pode estar indo de água por água abaixo, você pode estar indo de mal a pior. Então, reveja e mude a sua conduta. Sim. É ou não é, André? Ajuste a rota. É isso. Sempre há tempo de corrigir, de consertar os erros e fazer melhor a cada dia. Exato. Certo? E outra forma também de você identificar a traição é se o meu parceiro soubesse que eu estou fazendo isso, Também. a pessoa estaria de boa com relação a isso? Se ela estivesse de boa, provavelmente é porque há um acordo já, vocês já falaram sobre isso já é uma coisa combinada, ou já deixou muito claro. Mas geralmente, nenhuma dessas traições aqui que a gente falou, a pessoa iria achar de boa nenhuma e dessas. Ficar tranquila com relação a isso. Exatamente. Você gostou desse tema? Você gostou dessas informações? Foi novo para você? Se você gostou, clica no like agora. Não esquece de clicar no like. Segue o nosso canal. Não deixa também de seguir. E colocar nos comentários o que você achou e sugestões de temas pra gente fazer nos Deixa próximos. um comentário aí, pô. A gente vê os comentários, Vemos a gente fica todos. atento aí, que tem as que estão sempre vendo. Sim. Tem o pessoal que está interagindo e nós vamos responder os comentários, hein? Exatamente. Obrigada, um beijo e até o nosso próximo podcast. Valeu!